senhores acadêmicos, minhas senhoras e meus senhores, concluiremos hoje o ciclo de conferências Os Escritores Gaúchos, que, sob a coordenação de Moacir Sclier, que infelizmente não pôde estar conosco hoje, teve uma trajetória interessante, emocionante, e eu apresento aqui as desculpas também do presidente da Academia, nosso querido ministro Marcos Vinícius Vilaça, preso a compromissos em Brasília. A nossa conferência de hoje será sobre Augusto Maier, e o orador é o acadêmico Carlos Nejar. Vamos concluir assim, com fecho de ouro, este ciclo. E, embora seja já do conhecimento de todos que o admiram, conhecem a sua obra, seria interessante dizer algumas palavras sobre este poeta, ensaísta, ficcionista, natural de Porto Alegre, colaborador da revista Colóquio Letras de Lisboa, entre outras revistas e jornais, e sócio titular do PEN Clube do Brasil. Nejar é membro fundador do Conselho Curador da Fundação de Economia e Estatística do Rio Grande e participou como membro da Comissão Julgadora do Ministério Público, integrando o seu Conselho Superior. É procurador da Justiça aposentado, depois de ter exercido durante vários anos a advocacia em Porto Alegre. Nomeado pelo presidente da República para o Conselho Nacional de Política Cultural em 1994, foi secretário-geral e presidente e exerceu a presidência da Academia Brasileira de Letras em 2000 e detém vários prêmios literários. Prêmio Fernando Chinalha, da União Brasileira dos Escritores, com O Poço do Calabouço. Prêmio Luísa Cláudia de Souza, do PEN Clube do Brasil, com o livro de poesias Árvore do Mundo. Prêmio Machado de Assis, da Biblioteca Nacional, com o romance Rio Pampa, Moinho das Tribulações. Prêmio Monteiro Lobato, com o livro Infanto-Juvenil Era um Vento Muito Branco. Nejar é o único representante brasileiro indicado pela revista norte-americana Quarterly Review of Literature, de New Jersey, como um dos grandes escritores da atualidade. Autor de vasta bibliografia, recentemente lançou o ensaio Cadernos do Fogo, de 2000, Poesia Reunida, A Idade da Noite e a Idade da Aurora, de 2001, Espuma do Fogo, de 2002, o romance O Poço dos Milagres, de 2005, e A Engenhosa Letícia do Pontal, em 2003, pela editora Objetiva. Carlos Nejar, com a palavra. Eu quero saudar aqui o eminente secretário-geral da Academia, Cícero Sandroni. Quero saudar os acadêmicos aqui presentes, saudar aqui também o presidente da Academia Brasileira de Filosofia, Ricardo Moderno. Eu estou vendo aqui também Maria Beltrão, arqueóloga, ex-presidente do PEN Clube. Estou vendo aqui grandes escritores e prezados amigos. Falar do Rio Grande não é só falar da minha terra, é falar um pouco também do meu tempo e falar do tempo daqueles escritores que traçaram uma trajetória maravilhosa dentro da literatura brasileira. Carlos Apelo esteve aqui e apresentou um aspecto, uma visão muito rica do Rio Grande, porque nós temos que verificar que o gaúcho vive com duas forças.
uma força centrífuga e uma força centrípeta. A força centrífuga é o Pampa. O Pampa, ele é algo que se estende da Argentina, do Uruguai e ao Rio Grande do Sul. E este Pampa, como foi mencionado aqui, Érico Veríssimo frisou, ele foi delineado com as patas dos cavalos, mas também foi delineado com a ponta da lança e com chumbo, porque as lutas marcaram muito a história do Rio Grande. E uma busca, inclusive, de separação com a Guerra dos Farrapos. E se a Guerra dos Farrapos tivesse, como a Guerra dos Canudos teve, o gênio do Euclides da Cunha, e quero aqui me referir ao Alberto Venâncio, que é um mestre em Euclides, e o seu pai também foi amigo de Euclides. Se nós tivéssemos um escritor de gênio para a Guerra dos Farrapos, nós a teríamos muito mais viva, porque houve, inclusive, uma república, a República de Piratini. Esta busca do Rio Grande do Sul, de uma região que é diferente do resto do país, que é o Pampa, é algo que se confunde muito até com a obra de Hernández, que falou em Martim Fierro, e que, para Borges, é um homem que fugiu das hostes militares, e para Sábato é alguém que foi exilado dentro da sua própria terra e cantou o povo através do seu livro Martim Fierro. Este lado, entretanto, separatista, tem um outro lado, que é a outra força, o princípio da nacionalidade, que nós gaúchos defendemos como poucos. Porque, embora fosse Pampa também, o Uruguai, tivesse Pampa Argentina, no momento em que tentavam invadir o Brasil, os gaúchos se levantaram defendendo o território nacional. Drummond diz que o Rio Grande do Sul é um país. Ele chama de este país o Pampa. E os escritores de que nós falamos aqui fazem parte, sobretudo, de uma geração, a geração de 30, que é Viana Mug, o nosso Augusto Maier, de que nós trataremos, Mário Quintana e também Érico Veríssimo. O interessante é que os quatro têm uma pouca diferença de idade um do outro. Por exemplo, Augusto Maier é mais velho que Quintana, 4 anos. E é mais velho que Érico Veríssimo, 3 anos. Porque Augusto Maier nasceu em Porto Alegre em 24 de janeiro de 1902. E por sua vez, Quintana tinha a mesma idade do Augusto Maier, aliás, do Viana Mug. Então, é a mesma geração. Agora, é interessante também que todos eles eram ligados entre si. O Viana Mug e o Augusto Maier
tem uma grande influência alemã. O nosso Augusto Maier, tendo escrito Um Rio que Imita o Reno, que faz... Aliás, Viana Mugge escreveu Um Rio que Imita o Reno, e que faz exatamente um apanhado profético do que seria a Alemanha nazista. E a influência profunda, tanto em Augusto Maier como em Viana Mugge, de Nietzsche. E mais um aspecto. Todos eles também tinham uma formação das universidades da vida, eram autodidatas. E isto deu a eles uma busca diferente no lado cultural. Faltou a eles essa disciplina da universidade, mas sobrou a eles a outra universidade, que é a universidade da leitura, da universidade da descoberta, da experiência da vida. Eu até estou me lembrando aqui que Mário Quintana, ele observou que ele nasceu prematuro. E o fato é interessante porque esse evento faz com que Mário Quintana continue nascendo sempre. Porque quando nós comemoramos os 100 anos, é porque ele continua nascendo através da sua palavra. Mas Viana Mugge, ele tem 7 livros de poesia, 8 livros de ensaios e 2 livros de memória, o que denota bem que ele se acreditava muito mais como crítico do que como poeta. Mas era um poço de erudição. Eu não vou citar aqui os livros todos. Eu vou acompanhar agora a observação de Tânia Carvalhal, numa obra modelar, sobre Augusto Maier, A Evidência Mascarada, que diz que o drama da personalidade dividida é, como vimos, nuclear na obra de Augusto Maier. Mas o conflito que tem sua origem na cariação angustiosa das duas faces opostas do eu é mais do que um simples tema insistentemente explorado pelo autor, vindo a constituir em princípio dominante na estruturação da própria obra. Configurada em definitivo a dualidade interior do eu lírico, ela se reflete na linguagem, gera-se nesta, como em seu íntimo, em contínuo jogo de contrastes, que organiza o imaginário do autor, diz Tânia Carvalhal. E nisto Maier, um dos primeiros a tomar conhecimento da obra borgiana no Brasil, em forma secreta, que publicou em 1965, aproxima-se do genial poeta e contista argentino, que em Borges e eu pronuncia a outro, a Borges, é que sucedem as coisas. Seria exagerado afirmar que nossa relação é hostil. Eu vivo, deixo-me viver, para que Borges possa tramar sua literatura, e essa literatura me justifica. Quanto ao mais, estou destinado a perder-me definitivamente, e apenas algum instante de mim poderá sobreviver no outro. Pouco a pouco lhe vou cedendo tudo, se bem que me conste seu perverso costume de falsear e magnificar, diz Borges. E Vera Lúcia de Oliveira, aqui presente. É interessante que esta visão do outro vem muito antes. Vem muito antes de Borges. Já Mário de Sá Carneiro, o poeta português,
ele observava, em vários versos, e um deles diz, pilar de pedra e de tédio que vai de mim para o outro. Isto, obrigado. O próprio Fernando Pessoa, com os heterônimos, também apresenta vários outros que são ele. E, mesmo na literatura francesa, Saint-Exupéry, por exemplo, não é o verdadeiro nome, que é Alex Léger, mas ele criou toda uma obra como Saint-Exupéry. Isto é, mostra o homem dividido deste nosso tempo. Nós sempre buscamos em nós o outro. E este outro, Augusto Maier tem muito presente como busca na sua obra. Tânia Carvalhal chegou ao mesmo ponto em seu prefácio para a Antologia da Global, alegando o que é verdadeiro, quanto Borges e ele indagaram sobre a origem do gaúcho. Foi, aliás, a pergunta que pessoalmente Borges me fez, quando em São Paulo, em 1971, e que Maier estudou em Gaúcho História de uma Palavra. É interessante que eu conheci na Bienal de São Paulo, Borges, e uma coisa me comoveu. Ele estava na sala, junto ao governador, na época, de São Paulo, e, de repente, os cordões do sapato se desataram, e eu vi o secretário chegar e amarrar, humildemente, os cordões. E, quando me apresentaram, porque eu traduzi ficções, a primeira pergunta que Borges me fez foi: você sabe a origem do gaúcho? E começou a me falar em Martínez Estrada. E é interessante que Martínez Estrada tem um livro chamado A Radiografia do Gaúcho, do Pampa, a Radiografia do Pampa. E é bom falar aqui, porque não sairá erro. Eu estou aqui diante dos mestres. E eles passam para mim um pouco da sua sabedoria. Mas eu queria dizer que, na Radiografia do Pampa, há uma frase que me chamou a atenção, que o Pampa é uma gaiola de horizonte. E esta gaiola de horizonte foi muito trabalhada, Padre Ávila, pelos jesuítas, pelas reduções dos 7 povos das missões, e que formaram depois o nosso Rio Grande do Sul. E os jesuítas tiveram um trabalho espantoso, no que eu acompanho o pensamento do poeta Castro Alves quando diz os Átilas da fé. Parênteses. E o argentino e Augusto Maier usam a imagem do espelho em relação ao outro. Ociosamente, citação, ociosamente, olha o seu rosto no cansado espelho, pensa, já sem assombro, que esta cara é ele, eu fui o Walt Whitman. Camden, 1982, é de Borges esse texto. E este outro, o espelho é a máscara, ou a máscara do outro, e mais detidamente Narciso. A citação é de Augusto Maier agora. Cara na luz, com 2 olhos atentos. O espelho é o teu reino, rei. Narciso está sorrindo à sombra dos momentos. Sombra, quem é que me olha assim? Não sei. Autorretrato. A lucidez valeriana, que nutre o seu ensaio, a de Monsieur Teste, cola-se ao seu rosto marmórea,
outras vezes lhe escapa ao deter uma razão pulsante. E a dedicatória desse livro não seria a forma de dizer que estaria criando uma Macunaíma dos Pagos, um bilu pampiano e filosófico constipado, anárquico, metapatafísico, um nietzschiano provocador e gauchesco. O bilu, personagem do livro mais importante de poemas de Augusto Maier. E seu vínculo ao Rio Grande é emblemático, não só na poesia, também no estudo folclórico e na sua inimitável prosa dos pagos. Ainda nas memórias das mais belas páginas da literatura brasileira, pela finura e poesia, tanto em Segredos da Infância quanto no Tempo de Flor. Porém, o Rio Grande é difícil no reconhecimento aos seus maiores. Sobretudo quando se mudam do Pampa, como se alguém pudesse mudar de alma. E é interessante que Carlos Apel veio aqui e falou exatamente isso, que o Rio Grande do Sul estava distanciado de Viana Mogue, como o Rio Grande do Sul também está distanciado de Augusto Maier, pelo simples fato de o Augusto Maier ter vivido aqui no Rio de Janeiro, foi diretor da Biblioteca Nacional, e aqui está o mestre Eduardo, que foi um extraordinário diretor da Biblioteca Nacional, e viveu sempre aqui no Rio de Janeiro, como também Viana Mogue, uma boa parte da sua vida. Então, isso distanciou um tanto esses autores do Rio Grande, que é muito bairrista. Apenas Quintana sempre permaneceu no Rio Grande. E, por sua vez, Érico Veríssimo. Maier é obsessivo, tal um Proust das coxilhas, na restauração dos lugares perdidos, na recuperação de um tempo que se faz pela memória, ou até pelo esquecimento. Memória bem mais longa, rastreante, acumuladora. Basta lembrar sua elegia para Marcel Proust. Estou mencionando Marcel Proust, diagrama vivo sepultado na alcova. O teu quarto era maior que o mundo. Cabia nele outro mundo. Proust, vejo melhor a amêndoa negra dos teus olhos. Fim de citação. Nem se esqueça a mais importante exegese sobre as influências e confluências que sofreu Rimbaud em Bateau Ivre, que é alguma coisa à parte. Há, na publicação, um poema, o poema Bateau Ivre, é uma tradução do poema de Bateau Ivre, e um estudo sobre todo o percurso de influências que sofreu Rimbaud. E é algo maravilhoso, porque ali nós sentimos quanto o gênio de Rimbaud ele nutriu a própria criação e conseguiu fazer aquela foz de um poema que é um barco que caminha ébrio pelo rio da vida, do destino. E esta visão não se apartará mais pela claridade arguta do vertiginoso poema desse francês universal, muito menos as agudas percepções sobre Machado de Assis e Camões. E pôde vê-los com segurança, por sua própria natureza contemplativa, com outra, reflexiva, sabendo verificar o irônico, o lírico, o erudito, o popular, o cerebral e o emotivo,
desdobramento singular, porque os seus olhos se voltam para dentro. Por isso, entende Machado, o Heráclito, o olho vidente de Borges, o Camões. Maier era magro no físico e na expressão sempre contida, exorcizando, citação, as enxúndias verbais, não sem reservar. Este elogio da magreza, diz ele, não obriga ninguém a uma dieta forçada. Só vale para os magros, para os tímidos, para o homem dos ferrinhos. A forma secreta. Observem, até aqui foi a citação, observem como dá uma estocada e logo amacia o golpe. Por lhe aborrecerem as expansões, tal se tivesse que agir em surdina. Diz Alain, eu não blasfemo, ilumino os recantos escuros. Talvez ao escurecer estejamos iluminando. E Augusto Maier está constantemente iluminando, porque ao prosar poetiza. E por enverdecer, não conhece a aridez, porque se enche de terra do pampa, com uma inteligência que não corta, nem seca, constrói fabulando. A sua prosa, seja nas memórias, seja na crítica, mesmo ao defender algum ponto de vista, deixa-se levar no fluxo da claridez, com certo senso do maravilhoso, sem premeditação. Cabendo afirmar que sua prosa se precisa nas neblinas. Melhor, em Maier, o rigor é a imaginação. E se a inteligência de Valéry, por ser demasiadamente aguda, duvida de si mesma, duvida até de suas próprias metáforas, e elas duvidam dele, em Augusto Maier, a lucidez, ainda que interrogativa, dá espaço à terra, dando espaço a uma luz que se sensibiliza com a paisagem e uma paisagem que se desvanece na luz. E, sobretudo, mantém na lucidez os recantos escuros, onde germina a larva para a borboleta que não é gerável sem casulo. O pensamento em Augusto Maier é feliz, por não agasalhar remorsos. Desses recantos escuros é que emanam os símbolos. O mau poeta escolhe a rima, e o bom é a rima que o escolhe. É curioso que Augusto Maier, sendo irônico, não perde o fluido sentimental. Não tem o humor com sotaque bondoso de um Quintana. Todavia, o acento da infância que o preserva do escárnio e da maldade. Não seria sua persona poética, Bilu, originária de uma frase de infância? Voltaire, por exemplo, é a razão que satiriza e não deixa intervalo. Voltaire não teve infância. Maier, ao se acriançar, mais se aproxima de um Cocteau, de veia sardônica e lírica. Primeiro encontre e depois procure, alertava o poeta francês. Eu não busco encontro na definição picassiana. Maier encontra primeiro, depois de linda razão, munindo-se de uma cultura quase enciclopédica, uma espécie de biblioteca da Babilônia. E como saber tudo é impossível, sabe-se o possível dos possíveis. Sabe-se pelo Espírito que está liberto e se antecipa. Num hauste, relume, o relâmpago carece de ter pálpebras longas e olhos mais acesos. Maier é um relâmpago que vê, com um pensamento que precisa ser vivo para superar-se, para olhar para fora e para viver. Não é apenas o penso porque existo, de Descartes, mas eu existo porque penso. E vivo porque sonho.
Talvez seja esse o motivo de Maier tão bem perceber o movimento criador do gênio do Cosme Velho. E se esse se agigantava no infinitamente pequeno, aquele tornava o infinitamente pequeno imenso, palpável, clárido. E como Machado, Maier também era um intuitivo do abismo. E para ter a graça do texto, tinha a graça generosa atrás do grande livro, atrás das páginas que ainda estariam brancas no universo, atrás das fontes puras da montanha, mesmo que sejam as de sua imperiosa meninice. E é por isso que não se exila da mais sadia loucura, a que, descrendo da ideia do progresso, aprofunda-se no reconhecimento da natureza humana. E é, aliás, esse problema da natureza humana, da espécie humana, que nós hoje nos defrontamos, Cícero, nesta guerra absurda, na invasão do Líbano. E eu, que tenho uma origem de Navarra, judaica, do rabino Davi Najar de Navarra, que fugiu, perseguido pela Inquisição da rainha Isabel da Espanha, e que depois os meus descendentes se localizaram no Oriente, na Síria, e meu avô Antônio Nejar é sírio. Eu que tenho esse sangue de mistura de judeu e árabe, eu não aceito esta luta dentro de mim, como eu não aceito esta luta fora de nós. Mas voltemos ao texto. Se queremos descobrir um autor, busquemos os seus temas. São eles que elegem um autor. Além disso, a obliquidade machadiana reflete a sua própria, este velar desvendando, esse apanhar o hiato entre um instante e o outro, o pólen de uma agonia, o pólen da percepção, depois a semente de pensamentos que se afinam, o caudaloso rio de Camões na foz do idioma, de onde ninguém sairá ileso de grandeza. Nem Machado saiu, nem Augusto Maier. E é curioso que eu me lembro aqui de uma frase de Bernard Shaw, que ele diz: o mesmo idioma nos separa. Quantas vezes, em vez do idioma nos aproximar, nos separa? A ciência do pólen é a árvore, a ciência da árvore, a do cosmos. Não há indiferença em Maier, há juízo, valor, atitude moral. Mas a prioridade no poeta é a vida, mestre Arinos. Sendo a forma secreta buscada por Maier, aquela que se plasma de dentro desde o mistério, o que vem dos subterrâneos do homem, o lugar onde a palavra eclode. Chegando à conclusão, ao deparar quanto Shakespeare aparentemente exemplifica no terceiro ato de Hamlet, que, citação, todas as personagens acabam reduzidas à dualidade do autor, a travar um diálogo incessante consigo mesmo, o diálogo da autocrítica. Murilo.
E esse é o ponto nodal de sua perspectiva, ver se vendo. Ou ficar no instante, como queria Coleridge, e criticar a operação de linguagem, que não se obstina apenas em rasurar, quer reconstruir. E se há desconstrução, faça de memórias. Porque o que criamos é memória, já que padecemos da desmemória do passado, ou o nosso passado é tão breve que já é futuro. E um pormenor elucidativo. No caso do gênio de Cosme Velho, Tânia Carvalhal, em Evidência Mascarada, constata o quanto Augusto Maier alcançou a perceber a desmistificação de Machado de Assis, citação, diante das barbas do leitor. Se ele as tiver em Brás Cubas, que não se levava a sério dos compromissos de artífice, colhendo toda a senha desse segredo. E assume Augusto Maier como criador a posição oposta, esconde-se no outro. Mesmo que o diga quem descobrir essa senha, ou ainda que se descubra a senha, quem saberá do verdadeiro rosto? Embora Maier pareça se expor, nunca se expõe, porque nunca o leitor saberá. E é o jogo. Qual é o outro e qual o autor? Porque são só. Além disto, Augusto Maier é um grande poeta, pela unidade na multiplicidade, pela linguagem própria, insubstituível, a inteligência das coisas, pelo senso de universo estruturado em sólida erudição. Porque a verdade, amigos, é que não existe um grande poeta sem uma estrutura cultural. Eu conversava com Alberto da Costa e Silva, e ele conheceu pessoalmente Augusto Maier. Eu conheci Viana Mugg, fui amigo dele, fui amigo de Mário Quintana, de Érico Veríssimo, mas não conheci Augusto Maier. E sinto pena disso. O homem calejado de silêncios, quieto, retraído, recôndito, telúrico e fraterno. E eu diria até, porque Augusto Maier é um poeta, ele é a autobiografia da terra. Todo poeta é uma autobiografia da sua terra. Mesmo que cante sobre o amor, mesmo que cante sobre a justiça, sobre a natureza, ele sempre está voltando à sua terra. Em Coração Verde e Giraluz, 2 livros de poemas de Augusto Maier, há um rodar para o exterior, o lado descritivo da natureza, onde os versos se permeiam entre o fulgor das imagens e o ritmo melodioso. Na medida em que é tomado pelo patos reflexivo, a paisagem se interioriza, sendo ele a paisagem, conquistando, além do ludus, maior densidade, o que já sucede dos poemas Abilu, talvez seu livro mais conhecido e realizado poeticamente, e, sobretudo, nos últimos poemas. E a contemplação atinge severa serenidade. Extravasando na obsessão da luz, a goetheana pergunta: quem botou esta luz irredutível nos meus olhos? Aliás, Goethe é outra presença
na obra de Meyer. Nietzsche, Goethe, Borges, Machado. Inegável a beleza dos poemas Poeta, Brinde, Malícia, Espelho, Susto, Balada Prefácio, Canção do Chus, Minuano, Balada e Canha, Canção, Picuda, Ânima Vagula, a Alma, e Bilu, e Diálogo, o outro, Não Faça Isso, e esta obra-prima, que é o Cemitério Campeiro, com dicção pessoalíssima. Apesar das proximidades eletivas e consanguíneas com Le Cimetière Marin de Paul Valéry, outro momento votivo na poesia brasileira, com o mesmo tom solene, é Pistoia, Cemitério Militar Brasileiro de Cecília Meirelles. Eis o Cemitério Campeiro, de Augusto Maier, que merece ser lido com a solidariedade admirativa, em sentido distinto do que empregava o político gaúcho Borges de Medeiros. Porque quando Borges de Medeiros queria não dizer nada, ele mencionava: eu estou falando com uma solidariedade admirativa. A solidariedade capaz de comprometer-se diante da beleza, já que este poema se constela de signos ao redor do sol dos mortos para o enternecimento dos vivos. Eis o poema que eu vou mencioná-lo porque é uma obra-prima. Cemitério da campanha. Lá o tempo adormeceu. Pensamento meu imenso, vida, febre, a dor estranha que não sofre, já sofreu. Só não mente o teu silêncio. Na terra vasta, a funesta marca da cruz é mais vaga. Pousam as horas ligeiras. Os mortos dormem a sesta. A erva cresce, a chuva apaga as sepulturas campeiras. Nesta paisagem abstrata, meu sonho se deita e dorme. Terra e céu fecham um abraço. A imensidão se dilata como um pensamento enorme, embriagado de tempo, embriagado de espaço, e tudo é ausência e presença, na mesma glória da hora. Em vão cercais o jardim, alma que pensa e se pensa, mito que o tempo devora, soledades do sem-fim. Na respiração do espaço, pampa deitado em si mesmo, vacuidade do olhar vago, vai meu sonho passo a passo, e o vagar a esmo, pousará de pago em pago, janelas cegas, taperas, onde arde o incêndio do ocaso, ossadas brancas, ossadas, lembrais mortas primaveras, perdidas no ermo raso, lembrais mortas madrugadas, gota a gota sorverás o doce e o amargo licor, o sumo de muitas horas. Prisão é tudo e tenaz, das dores renasce a dor, nova o sol de outras auroras. E eu vou mencionar a parte final. Ó suave pago do sono, última instância fecunda, morada de outra morada, propícia à morte vem mansa, cresce do sono das coisas, para o alto adormecido, larva do sonho descansa, caia de altas nebulosas frio, o orvalho do olvido. Martin Heidegger afirmou de Aristóteles: nasceu e trabalhou. Dizemos de Maier: nasceu, trabalhou, sonhou, está brotando de novo. Obrigado.
Está brotando de novo. Augusto Maier está brotando de novo as palavras de Carlos Nejar, que todos ouvimos com atenção. O crítico, o ensaísta, o poeta, desse verso maravilhoso, ó suave pago do sono, que Nejar nos trouxe nesse momento de conclusão, com o grande brilhantismo do ciclo imaginado, pensado e realizado por Moacir Sclier, que contemplou o estudo de 4 escritores gaúchos, 2 que pertenceram a essa academia e 2 que nela não ingressaram. Érico Veríssimo foi o primeiro, foi abordado pelo próprio Moacir Sclier. Em seguida tivemos Mário Quintana, por Sérgio Gonzaga, Viana Mug, por Capel, e agora Augusto Maier, por Carlos Nejar. Carlos Nejar nos fala não só do ensaísta, como também e mais do poeta, o ensaísta erudito, cujo livro de Tânia Carvalhal, tanto citado aqui por Nejar, creio que resume bem esse ensaísta, o Crítico à Sombra da Estante, o livro da Tânia, que nos mostra todo o trabalho ensaístico do Augusto Maier. E o poeta que está no livro do Moisés Velhinho, Augusto Maier, o poeta e crítico também. Nessas breves palavras de Nejar, acho que tivemos realmente um renascer deste acadêmico que teve uma participação importante na história da academia, e assim encerramos o ciclo, mas não o concluímos, porque ele só será concluído em Porto Alegre, na ocasião da Feira do Livro de Porto Alegre, quando a academia retomará esse tema com acadêmicos e outros escritores também que não pertencem, como Flávio Loureiro Chaves e outros escritores gaúchos. Queria agradecer muito a Nejar por esse trabalho magnífico que nos apresentou nessa tarde e agradecer também a presença dos acadêmicos Evanildo Bechara, Tarcísio Padilha, Afonso Arinos Melo Franco, Antônio Carlos Sequim, Ivan Junqueira, Carlos Nejar, Alberto Venâncio Filho, José Murilo de Carvalho, Murilo Melo Filho, Padre Fernando Bastos de Ávila, Ledo Ivo, Alberto Acosta e Silva, Nélida Pinhon, Antônio Olinto, Eduardo Portela e Domício Proença Filho. Ao mesmo tempo, eu quero... Hoje eu citei o Evanildo, não esquecer. Quero também convidar a todos para o nosso próximo ciclo de conferências, cujo tema geral será Razão e Espiritualidade. Teremos 4 conferências sobre esse tema, o ciclo será coordenado pelo acadêmico Tarcísio Padilha. Serão conferencistas nas próximas terças-feiras o professor Urbano Ziles, o jornalista Luiz Paulo Horta e os acadêmicos Sérgio Paulo Rouanet e também Tarcísio Padilha. Esse projeto, esse ciclo, se destina a refletir um pouco sobre as relações entre o mundo racional e lógico e o domínio da espiritualidade e os elos, ou mesmo, talvez, poderíamos falar, uma eventual interação entre esses ambos, esse mundo lógico e a espiritualidade. O universo racional e o mundo do mistério certamente irão aflorar nas conferências e explorar um pouco também as perplexidades da contemporaneidade, como esta guerra sobre a qual acaba de nos dar um depoimento comovente Carlos Nejar. Então, este ciclo começará na próxima terça-feira e, desde já, estão todos convidados. Também convidamos os presentes para, na próxima quinta-feira, uma mesa redonda em homenagem ao escritor português Agostinho da Silva, cujo centenário de nascimento se comemora neste ano. Participarão Alberto da Costa e Silva, o professor Amândio Silva, o José Albino de Alencar, o jornalista Sebastião Neri e o escritor Salim Miguel. Será no dia 3 de agosto, na próxima quinta-feira, às 5h30, nesta sala José de Alencar. Agradecendo a presença de todos, eu os convido, então, para as próximas conferências da Academia Brasileira de Letras. Muito obrigado.
Está encerrada a sessão. Olha, muito obrigado. Muito obrigado. Você foi brilhante, foi muito bem, foi comovente. Você falou fluentemente, você não se prendeu ao seu texto, você improvisou. Foi muito bom. Essa é a primeira conversa. Tudo bem?